o livro da ascensão de Isaías, entre céus e profecias, explorando o livro da ascensão de Isaías. No caleidoscópio dos textos apócrifos, o livro da ascensão de Isaías destaca-se como uma obra fascinante, lançando luz sobre visões proféticas e eventos cósmicos que orbitam a tradição judaico-cristã. Este apócrifo, embora excluído do cânone bíblico, oferece uma janela para o misticismo e a espiritualidade que permeiam as narrativas sobre Isaías. O contexto histórico, geográfico, político e social que envolve a concepção do livro da ascensão de Isaías nos transporta para a Judéia do século II a.C. a século I depois de Cristo. Nesse período, a região era marcada por tensionamentos políticos e culturais, com a comunidade judaica navegando entre diferentes potências dominantes. A datação precisa desta obra é desafiadora, mas podemos estimar sua composição entre os séculos II a.C. e I depois de Cristo, com base em análises linguísticas e contextuais. Este intervalo sugere uma época de intensa fermentação espiritual e criatividade literária, com a tradição profética de Isaías servindo como pano de fundo. O livro da ascensão de Isaías é um texto apócrifo que apresenta desafios consideráveis em termos de datação histórica. Sua composição é frequentemente atribuída a um período que abrange os séculos I a II depois de Cristo, refletindo uma época de intensa atividade literária e fermentação espiritual no contexto do judaísmo e cristianismo emergentes. No entanto, quanto aos personagens do texto, como Isaías, a abordagem científica muitas vezes interpreta suas narrativas como simbólicas ou mitológicas, em vez de retratos históricos. Isaías, um profeta bíblico, historicamente é situado no reino de Judá durante o século VIII a.C. As tradições que envolvem Isaías e seu possível envolvimento na ascensão celestial, conforme descrito no livro apócrifo, são consideradas mais como elaborações teológicas e místicas do que registros históricos precisos. Assim, enquanto o livro da ascensão de Isaías pode ter surgido nos primeiros séculos da Era Comum, sua conexão com personagens históricos como Isaías permanece complexa e, muitas vezes, interpretativa. A relevância do livro da ascensão de Isaías na história do cristianismo é palpável, pois influenciou correntes de pensamento que se entrelaçam com a teologia cristã primitiva. Suas visões celestiais e a ascensão de Isaías proporcionam um terreno fértil para reflexões sobre o destino das almas e a natureza transcendental do divino. Do ponto de vista doutrinário e religioso, o texto aborda temas cruciais, desde a natureza da alma até a visão escatológica do céu e do inferno. As descrições detidas das hierarquias celestiais e as revelações sobre o destino final das almas oferecem uma riqueza teológica que ressoa em interpretações posteriores da fé cristã. Os temas abordados no livro da ascensão de Isaías desvendam a intricada cosmologia espiritual. Desde a visão das moradas celestiais até as profecias sobre o Messias, a obra explora a interconexão entre o terreno e o divino. O legado deste texto perdura na influência que exerceu sobre a imaginação espiritual, especialmente em correntes místicas e apocalípticas. Sua presença é sentida em interpretações artísticas e literárias, moldando concepções espirituais ao longo dos séculos. A ausência do livro da ascensão de Isaías no cânone bíblico está ligada a critérios rigorosos de autenticidade e aceitação comum entre as comunidades cristãs primitivas. Sua natureza apocalíptica e mística gerou controvérsias e debates sobre sua autenticidade. O autor desta obra permanece envolto em mistério, sugerindo que o texto é uma compilação de tradições e visões de diferentes autores. A intenção descrita parece ser a de explorar as dimensões espirituais e oferecer uma visão apocalíptica sobre o destino humano. Classificado como um livro apócrifo, o livro da ascensão de Isaías se encaixa na categoria dos escritos não incorporados ao cânone oficial, mas que enriquecem a compreensão das tradições espirituais que moldaram o cristianismo. Como esta obra pode acrescentar ao entendimento da fé? Ao proporcionar uma visão apocalíptica única, ela convida os leitores a contemplarem a natureza transcendental da fé, explorando as dimensões místicas e escatológicas que permeiam a tradição cristã. O livro da ascensão de Isaías é um testemunho da riqueza espiritual que continua a inspirar reflexões sobre o destino das almas e a natureza divina. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!